E aí, meu povo, vamos aqui reagir às questões, né? São as 9 questões da Olimpíada de História. Vamos lá. A questão 10, cadê? Né? As cartas das crianças da maré, né? Os documentos abaixo são parte de um conjunto de cartas elaborado em 2019 por crianças e outros moradores do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sobre eles escolher a melhor alternativa. Então vocês vão fazer a leitura e aí a dica que eu dou é você prestar atenção nesse contexto, também pesquisar esse Complexo da Maré, que é um complexo de favelas lá do Rio de Janeiro, certo? E vejam o conteúdo e qual é o tipo de tema, né, e de problema que está aqui relacionado, né? Comumente quando a gente vê, a gente fala do Rio de Janeiro, a gente sempre pensa, né, no tráfico de drogas, na milícia, né, na polícia. E só aqui, pelas imagens, né, que a gente percebe, né, até que um policial com uma cara ruim, qual é o modo de ver, né, dessas crianças sobre esse tema. Então aqui você vai ter várias fotos, né, várias imagens, e aí é interessante que vocês leiam, né. Vocês lá receberam a senha, então se vocês quiserem olhar por aqui, né, seja melhor, mas está lá enviado para vocês as questões, né. Na questão 2, vamos aqui, questão 11, né, que é a segunda questão, vamos ver aqui. Só um momento. Cadê as questões? Na questão 11, né? Vamos lá então. Na questão a gente fala romance 2 ou do Ouro Incansável, né? Sobre o poema, assinar a alternativa mais adequada. Então vamos ver que foi feito esse poema, né? Então, o primeiro ponto que vocês têm que prestar atenção, aqui, quando for ler, é esses dados, certo? Então essa poesia aqui é da Cecília Meirelles, né? E aí Romanceiro 2, Romanceiro da Inconfidência, né? Então, sem falar em confidência, a gente tá aí já pode se referir a vários processos do Brasil, né? A Inconfidência Mineira, que foi ali no Brasil Colônia, a Revolta dos Alfaiates, certo? Então, possivelmente você vai ter aí esse contexto do ouro, né? E dessas pautas do Brasil independente, né? Dessa. E aí também é bom vocês darem uma olhada no livro de vocês, principalmente a turma do oitavo ano, né? Que é o Felipe. Ver essa questão da influência da ideia de independência, da ideia republicana, né? Da ideia do iluminismo. Certo? Seria uma boa aí olhar. Ok? Na questão 3, na 12, né? Na questão 12, agências e hotéis já registraram o maior interesse de brasileiros, né? Aí você tem aqui uma questão, né? Talvez jornal, além do Pantanal, né? A sua oportunidade de viver por uma semana no cenário da novela. Lembrar que essa novela vai repassar, né? Pantanal ecológico, né? Só que olhando por cima a gente já vê que é esse exploração que a gente chama de turismo ecológico, né? E aí você considera aí os elementos e vê quais são a melhor alternativa, certo? Vamos para 13, né? Questão 13. Ah, questão 13. Na questão 13, né, em 38 foi criada uma Comissão Nacional do Livro Didático. Então, primeiramente, 38 já é Estado Novo, né, possivelmente ali, né, um selo do programa governamental de Vargas, né, pronto. Leia o fragmento do texto legal que regimenta essa comissão e essa alternativa mais pertinente. Então, aqui você vai ter então, primeiro ponto. Aqui você vai ter outro tipo de documentação que vocês não tenham visto ainda, que é a de leis. Né? Então aqui é um decreto federal que o tema dele estabelece, como eu falar aqui, né, as condições para a produção do livro didático. Lembrar por que a questão se colocou essa, né? Porque no governo atual existe uma problemática de querer mudar o livro de novo, né? Que ele seja menor, que ele tenha menos texto. Então você também pode tentar aí fazer um comparativo com as propostas atuais, né, do MEC. Então sempre assim, se for possível, vocês pesquisam aí por fora, certo? Na questão
14, né? Cartas de mãe, né? Então você percebe aqui que tá sendo muito uma mescla, né? Questões com documentos, com documentos oficiais, também aqui documentos, no caso, aqui no caso literatura, mas também tem desenho de crianças, né? E aqui vamos ver qual o contexto, né? Então você tem 77, o Brasil passa aqui pelo período militar, né, no Brasil, que foi de 64 a 85, então no Brasil já é o período do regime militar, né? Então vocês leem, né, esse texto. O Enfio, ele era um cara que foi exilado, né, certo? Durante o regime militar. E aqui você tem o documento, né? Se alguma palavra você não souber, aí você consulta aqui, certo? O Enfio, ele fez várias cartas, né? Durante ele estava no exílio, certo? E aí fala muito pouco sobre isso, né? Também. Então perceba o contexto. O contexto aqui é regime militar, que aí seria uma questão muito boa para o povo do nono ano, né? Que é o assunto que a gente está abordando agora. Ok? Vamos lá então. Na próxima questão, na questão. Aqui passa? Pronto, passa. Questão 15. Não sabia que aqui passava, né? Vem aprendendo. Para si, o Nordeste era crucial para defender Estados Unidos de ataques soviéticos. Vamos lá então. Aqui já tem a questão da Guerra Fria, né? Então vamos ver aqui em que contextar, né, a documentação. Outro ponto importante, esse documento aqui, ele é de 2017, né, eu tenho a origem, aqui tem o site, né, eu vou tentar ler aqui só para entender o contexto, né. Após ocupar o leste europeu, os soviéticos agora avançam pelo hemisfério sul. As tropas comunistas invadem a Austrália, ocupam a África e de lá partem para a conquista do território de Odin, lançar a ofensiva final contra os Estados Unidos e o Nordeste do Brasil. Vamos lá então. A gente entender aqui que aqui ele fica complicado ainda de compreender qual é o contexto. Se é entre as guerras, né, que foi ali na segunda leva, pronto, década de 50, né? Então vai ser ali entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Onde estava aí a segunda leva imperialista, ok? Então você leiam aí esse contexto, mas entender também que perceber qual o contexto depois, né? Certo? Que é um contexto aí, possivelmente da Guerra Fria, dessa questão do comunismo, né? Do anticomunismo e o antissocialismo, beleza? Mas é sempre esse conflito aí, Estados Unidos e Rússia, né? Que aí seria a União Soviética. Na 16ª questão, tentando aqui continuar, Porto do Imperador Dom Pedro II registra 158 anos de cultura e história desse Egito. Então, vamos lá então. Você vai ter a ponto Pedro II, né? Você vai ter aí a ponto do Imperador, o projeto foi em 1160, né? Aí tem a fotografia, ponto do Imperador, em 1110. Então você percebe que a ponta ela foi passando por várias transformações, né? Desde aqui o início, né? Dessa matéria até as fotografias. Então possivelmente aí vai ser uma questão de história e imagem. Então, a questão ela pode estar relacionada a isso, tá bom? Na 17ª questão, golpe de Estado, o conceito de cultura. Então, aqui vai ser um texto, possivelmente, um texto acadêmico, né? Então, um texto conceitual. O golpe militar ocorreu em vários períodos no Brasil, né? Teve o golpe militar na época da República Velha, teve o golpe militar na época do Estado Novo, né? Com o tenentismo, e teve o golpe militar no Brasil em 64, né? E aí você vai ter a conceituação, certo? Por que é importante ler essa conceituação aqui? Porque é um assunto que sempre volta, né? Hoje existem muitos grupos políticos que estão usando esse passado como monumento, né? É importante entender os conceitos aí envolvidos. Na questão 18, nós temos a tarefa, né? Vamos lá então. E aqui a gente precisa um pouco se organizar como vamos fazer essa tarefa, certo? Então a gente tem aqui os postais, né? Uma coleção particular e tal. Aí tá aqui as observações. E aí ele pede que a gente faça aí a marcação correspondente, né? Vamos lá então. Certo? Vamos lá então. Então você vai ter aqui as questões, né? E aí ele quer que você assinale qual é qual alternativa está relacionada à análise dessa documentação,
certo? Então, perceba aí. Então, você vai ter aí 22 itens para serem aí analisados, certo? Aí pode ampliar aqui, pode fazer e tal, né? Aí vai se dividir aí, beleza? Valeu, valeu, valeu. E até aí a próxima.